Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Felipe Araújo e este é o EBD no seu ouvido, o podcast da Escola Dominical. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Wellington Souza e no episódio de hoje nós refletimos a respeito de um tema extremamente polêmico, Jó e a realidade de Satanás. Venha conosco aprender um pouco mais a palavra de Deus e não fique assustado. Deus abençoe. Jó, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12 e depois capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Certo dia os anjos vieram, ou os filhos de Deus vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto e teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo o que ele tem e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele tem, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Certo dia, os filhos de Deus vieram outra vez à presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu, pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor, causou em Jó feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Muito bem. Uma das constatações que nós chegamos já ao estudarmos aqui o texto de Jó, o livro de Jó, é que o diabo existe. O diabo é real. Inclusive, no episódio anterior, e você que nos escuta hoje, é importante que você pegue essa série do começo, do início. Nós já estamos hoje no terceiro episódio do estudo do livro de Jó, e nos primeiros episódios nós exploramos inclusive a questão de o personagem Jó ter sido um personagem histórico, ao contrário do que alguns sugerem que poderia ser um personagem fictício ou alguém folclórico, alguém que não tenha existido de fato. E nós já constatamos, através de bases e argumentos bíblicos, que Jó de fato ele existiu. E aqui nós, partindo desse princípio de que o livro de Jó é uma realidade, é um livro
com argumentos e fundamentações históricas, nós constatamos que o diabo ele existe. Ele é um ser real. Então nós vamos abordar aqui nesse episódio que todas as questões relativas à existência de Satanás, elas devem sempre serem consideradas pelo cristão, ponderando duas questões. Nós já falamos isso em algumas outras oportunidades também. Ponderando duas questões, nem supervalorizando a atuação e o poder de Satanás, nem subestimando, né, Felipe, a questão da atuação e da existência de Satanás, correto? E é justamente aquilo que o C.S. Lewis diz, né? E você também já disse isso numa outra oportunidade, né? Nós temos um grande problema, a humanidade tem um grande problema que é negar a existência, não é, do diabo e seus anjos e dos demônios e supervalorizar essa existência, dar a eles maior atenção do que se pode ter. De qualquer forma, né, é importante a gente entender que a realidade, né, de Satanás está à tona e a Bíblia sempre traz isso para que a gente perceba, embora o Antigo Testamento menos, mas nós vamos ter uma visão maior dentro do Novo Testamento. Mas lembrando também o que o teólogo Karl Barth disse, né, a gente estuda, né, essa questão da presença de Satanás, né, na história da humanidade e na história bíblica, dando uma olhadela, né? Ou seja, apenas passando o olho, para assim bem dizer, para não cair no erro de tentar valorizar demais e dar a ele aquilo que ele não merece. O próprio livro de Jó, ele revela algumas informações importantes, né, a respeito do diabo. E aqui, entre elas, eu quero destacar o seguinte. Primeiro que Satanás ele tem uma ação determinada no mundo. E ele não é maior do que Deus. Então, quando a gente diz que ele tem uma ação determinada, refiro-me ao fato de que ele tem limites. Né? Tem limites, e essas ações que ele possui, elas são infinitamente inferiores ao poder do Senhor. E nós vamos explorar isso mais adiante. E um outro aspecto também, uma outra informação importante que nós conseguimos observar através do relato de Jó, é que ele não exerce, né, o diabo, ele não exerce nenhuma ação de forma autônoma. Né? O diabo não exerce nenhuma ação por si só, sozinho. Ele precisa da permissão de Deus para realizar qualquer coisa. Né? Então, uma das verdades mais cristalinas aqui do livro de Jó é mostrar que o diabo a todo instante é subordinado a Deus. Ele não tem nenhum tipo de autonomia. Né? Essa compreensão é algo extremamente glorioso no livro de Jó, porque ao mesmo tempo, como o Felipe acabou de dizer, que nós não podemos ignorar, e o Novo Testamento usa a expressão ignorar os seus ardis, né? Ignorar as suas artimanhas, ao mesmo tempo que nós não podemos ignorar, nós temos aqui a maior convicção de que maior é o Senhor, maior é Deus que nos salvou. Né? Então, antes mesmo de nós nos aprofundarmos a respeito do relato de Jó, que trata aqui algumas questões da personalidade de Satanás, que é o que nós vamos explorar aqui hoje, eu preciso fazer uma parada obrigatória, Felipe, a respeito do ocorrido no versículo 6, capítulo 1, e o versículo 6 que você leu do texto de Jó, que é justamente o ponto em que o texto diz exatamente assim: certo dia, eu leio na tradução NVI, tá? Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio no meio deles, né? Veio com eles. Então, aqui surge uma grande questão da teologia. Primeiro, quem são esses filhos de Deus? Né? Quem são esses filhos de Deus? Então, essa é uma das grandes questões. E a segunda questão é o que Satanás ele fazia entre os filhos de Deus. Né? O que Satanás fazia ali. Então, vamos à primeira questão, ao primeiro ponto. Precisamos lembrar que em Gênesis, no capítulo 6, nós temos um relato parecido. A expressão, na verdade, parecida, quando em Gênesis é nos dito que os filhos de Deus, eles tiveram relação com as filhas dos homens, né? Se casaram com as filhas dos homens. Porém, nós precisamos fazer a seguinte distinção. Na ocasião de Gênesis, o que nós temos ali é a descendência de Caim, tendo uma relação, tendo um matrimônio, né, tendo uma junção com a descendência de Sete.
certo? Essa é a situação que nós temos em Gênesis capítulo 6. Haja vista que o próprio Novo Testamento, em palavras de Jesus, é nos informado que os anjos de Deus, eles são seres assexuados, ou seja, eles são seres que não se casam, não se dão em casamento, correto? Então, o Evangelho de Cristo nos dá essa informação. Partindo desse ponto de vista, nós podemos entender que em Gênesis capítulo 6, quando nós encontramos lá a expressão Filho de Deus, tratam-se apenas, e aí você explora outras versões também do texto, trata-se apenas Filho de Deus descendente de Sete. Então essa é a situação em Gênesis capítulo 6. Já aqui em Jó capítulo 1 e verso 6, esses filhos de Deus que nós temos aqui em Jó capítulo 1 e verso 6 são seres divinos, são anjos, né? Uma forma mais abrangente de todo tipo de seres celestiais. Então, essa é a primeira situação. Os filhos de Deus que nós encontramos em Jó no capítulo 1 e o verso 6 são anjos, são seres angelicais. E aqui, inclusive o autor, né, do livro de Jó, ele basicamente está descrevendo uma cena, e nós, em toda a Bíblia nós encontramos isso. Nós precisamos analisar quais eram as formações, a cultura, a ideia que o autor ele escrevia, a partir de qual ponto de vista ele escrevia. E geralmente os escritores bíblicos, eles fazem comparações a respeito do seu contexto, a respeito da realidade que eles conheciam, para descrever muitas vezes situações espirituais, situações sobrenaturais. Então, o contexto que o autor tem em mente aqui, ele basicamente está descrevendo uma cena do Antigo Oriente, onde o rei ele se sentava em seu trono, rodeado ali pelos seus ministros, né, pelos seus filhos, que, em via de regra, esses filhos e seus ministros compareciam diante do soberano, diante do rei, para tratar, para trazer assuntos reais, assuntos referentes ao reino. Então, a ideia que nós temos aqui é o Senhor assentado no trono em qualquer lugar da face da terra, e isso a gente deve destacar, em qualquer lugar da face da terra. O texto não define uma localização, e eu não vejo aqui, Felipe, razão para presumir que esse encontro ele se deva na glória, ele se deva no terceiro céu, por exemplo, onde está o Senhor, uma vez que Satanás foi expulso de lá, e nós não podemos deduzir que ele tenha livre acesso a esse local, né? Porque se o Senhor está no terceiro céu da glória, da onde foi expulso, então Satanás não tem acesso a esse local, provavelmente em qualquer lugar da face da terra, uma vez que o nosso Senhor é onipotente, onipresente, correto? E Satanás ele transita nas regiões celestiais. Essa questão, né, e é claro, lembrando e voltando a dizer, né, como a gente já disse lá no primeiro episódio, nós fazemos as interpretações, né, mais perto daquilo que os comentaristas estão sempre habituados a apontar a respeito disso. E como o Elton deixou bem claro, não há uma razão, e olhando para o texto e olhando aí por toda, né, a questão da tradição que a gente tem a respeito da expulsão de Satanás, né, dos céus, porque Satanás está lá. Então, o lugar exato, né, onde foi a gente não sabe, mas a gente conclui com isso que não é propriamente no céu, pelo fato de Satanás ter sido expulso. E é bem interessante porque o Elton falou da questão do contexto, né, o contexto que existe aí em torno, e cada autor bíblico vai escrever em torno disso, né? Um outro conceito que pode se colocar a respeito desse contexto em que o autor está pensando, e o que aparece muito, por exemplo, na literatura, né, do Antigo Oriente, né? Se você pegar aí os manuscritos ugaríticos e tudo mais ali, né, vocês vão perceber que as religiões próximas também, elas tinham mais ou menos essa ideia de uma reunião entre, né, seres espirituais. Uma assembleia, né? Espiritual. Então, é bem possível também que o contexto, é óbvio que ele não está usando essa assembleia tal como as religiões antigas, né, orientais usavam, mas pode ser bem possível que haja uma certa aproximação nessa ideia, uma vez que no Antigo Oriente a cabeça da pessoa que vivia naquela época funcionava mais ou menos desse jeito. Parte desses comentaristas, inclusive, que usam essa ideia de uma reunião entre os seres celestiais,
eles tomam como base um trecho de 1 Reis, capítulo 22 e o verso 19, quando o profeta Micaías se apresenta diante de Josafá, e o profeta, antes de se pronunciar, na verdade, quando ele vai iniciar sua pronúncia diante do rei Josafá, ele diz assim, ouça a palavra do Senhor, eu vi o Senhor assentado em seu trono e todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Então, entende-se por esse versículo que o Senhor, por ser inclusive por várias vezes no Antigo Testamento, é usada a expressão o Senhor dos exércitos, ou seja, o Senhor como sendo o soberano de todos os reinos da terra e principalmente do céu, ele tem poder de convocar todos os seres celestiais dos céus para comparecerem na sua presença. Eu gosto da visão de um dos autores que eu li, que diz que Satanás, ele assim como todo ser criado por Deus, deveria apresentar-se diante do Senhor simplesmente pela responsabilidade e obrigação de prestar contas. Então Satanás ele estava ali também para prestar contas diante de Deus. E aí, um outro ponto que nós já esclarecemos essa primeira questão. Quem eram os filhos de Deus em Jó, capítulo 1, verso 6? Nós já definimos, seres angelicais, eram os anjos. E quando o texto diz que Satanás estava entre eles, observe a expressão em Jó 1 e o verso 1. A outra pergunta é, o que Satanás fazia entre esses seres angelicais, entre esses seres celestiais? E aqui, se nós olharmos nós precisamos quase que pegar uma lupa, Felipe, e aumentar aqui a nossa visão, a nossa percepção sobre o texto de Jó 1 e o verso 6, porque quando nós observamos esse versículo, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Certo dia os anjos, eu leio na NVI mais uma vez, e na NVI ele já traz os anjos, não traz nem os filhos de Deus, ela já traz a expressão os anjos. Então diz, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e aí tem uma vírgula, certo? Vírgula. E Satanás também veio com eles. Então, essa expressão e Satanás, em outras traduções vai dizer entre eles ou no meio deles, ela traz a ideia de que Satanás estava ali também como alguém que não era bem-vindo, como alguém que estava ali participando da reunião, mas não era bem quisto naquele local. Então Satanás estava entre eles. Uma das razões, uma das respostas é essa, correto? De que ali ele estava, mas que não era bem-vindo, estava ali também como um intruso. Outra é essa que eu disse, que deveria apresentar-se a Deus para prestar contas, correto? Deveria apresentar-se um relatório diante de Deus. E Satanás, ao longo dos escritos sagrados, ele também é apresentado exercendo um papel da qual ele tem o seu nome, não é? O acusador. Então, muitas vezes ele se apresenta nessa situação diante de Deus. Nós vamos encontrar isso em outras oportunidades. Você pega, por exemplo, o texto de Zacarias, quando você vai ver Satanás à direita do sumo sacerdote Josué, ele estava diante de Deus, se portando à direita do sumo sacerdote Josué, exercendo o papel de acusador. Então, esse acesso de Satanás a Deus, na verdade, é o inverso. O fato de Deus ser onipresente, estar em todo lugar, ele muitas vezes apresenta-se ali diante da situação onde Satanás vai querer exercer o seu papel de acusador. Bom, a constatação que chegamos, como nós dissemos no início, é que Satanás, diabo, é um ser real. Após uma análise apurada dos textos bíblicos, nós precisamos, todas as vezes que vamos estudar sobre a realidade de Satanás, nós precisamos analisar dois textos bíblicos que usamos como pilares para esclarecer a questão da criação, da realidade e da existência de Satanás. O primeiro texto está em Isaías no capítulo 14 e o versículo 12. Esse texto, na verdade, é uma situação tipológica, ou seja, o que é tipológico? É um símbolo, é algo que ocorreu no Antigo Testamento, algo que ocorreu de fato
correto? Algo que aconteceu na realidade, no entanto, ele aponta para uma outra realidade espiritual, para uma outra situação. Então, aconteceu de fato, mas aquilo é uma prefiguração ou um retrato de algo que aconteceu na realidade espiritual. No caso de Isaías, que nós estamos lendo, Isaías 14, ele está falando a respeito de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A referência imediata aponta para o Império da Babilônia, que, como nós bem conhecemos, através do livro de Daniel, foi um rei que foi rebaixado depois de se exaltar. Inclusive, é a partir desse texto de Isaías, no capítulo 14, que nós encontramos a expressão Lúcifer. Vamos dar uma olhada nisso. Isaías, no capítulo 14, o verso 12, diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Então, essa expressão aqui em Isaías 14, o verso 12, que diz: Como caístes dos céus, ó estrela da manhã, filha da alva. Quando a Bíblia hebraica ela foi traduzida para o latim, essa expressão estrela da manhã, que está em Isaías 14, o verso 12, ela foi traduzida como Lúcifer, ou seja, portador de luz. E a maioria dos teólogos estudiosos, eles compreendem que a passagem em questão, como eu já disse, em primeira instância, em primeira análise, ela está apontando para Nabucodonosor e o Império Babilônico, mas nós conseguimos entender aqui, através de toda a história, nós conseguimos entender através de grandes estudiosos que ela também aponta para Satanás. Então você pega o contexto aqui, você vai entender que tudo isso está sendo mostrado e um ser criado por Deus. Ele não é um ser autoexistente, acho que essa é a palavra, não é um ser autoexistente, ele é um ser criado. E esse capítulo 14 de Isaías, né, é bem importante, né, e o Wellington deixou isso claro para a gente. É um elemento profético, né, de Isaías, porque Isaías é anterior a Nabucodonosor, é anterior à queda da Babilônia. Então nós temos dois elementos aí, que é o elemento profético, né, em relação ao reino da Babilônia, e o elemento tipológico, que é o fato de haver uma certa proximidade, né, a tipologia permite isso, uma certa proximidade com um outro conceito. Neste caso, a ideia aqui é a ideia, né, de ver como Lúcifer, o filho da luz, né, como criatura de Deus que foi lançado, na verdade, né, foi expulso, né, a ideia é essa, dos céus. E aí, Felipe, quando você levanta essa questão dele ter sido expulso dos céus, nós precisamos esclarecer determinada situação. Primeiro, foi um ser criado. E aí há quem possa pensar, bom, se ele foi um ser criado, ele é criado para ser expulso dos céus? Não, ele é criado como um ser perfeito, correto? Inclusive o texto, vamos pegar o outro texto aqui já do Antigo Testamento, vamos partir para o outro, nós analisamos Isaías 14, o verso 12, agora vamos pegar o texto de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, você vai encontrar aí um detalhamento que ele foi criado em um estado perfeito, uma situação perfeita. Você pega Ezequiel 28 e o verso 15, diz assim: Você era inculpável em todos os seus caminhos. E em algumas traduções vai dizer explicitamente: você era perfeito em todos os seus caminhos. A NVT diz irrepreensível. Irrepreensível. Então Deus cria, não é? A criação do Senhor, a criação de Deus, quando ele cria o ser, a estrela da manhã, o Lúcifer, ele é criado em um estado de perfeição. Aí fica guardado, fica com a mão aí separada no texto. Você que está acompanhando esse estudo, acompanha aí Ezequiel 28 e dá uma olhadinha no texto de Judas. Judas capítulo 1, capítulo único, né? E o verso 6 diz assim que: quanto aos anjos que não conservaram as suas posições, mas abandonaram a sua morada. Então aqui está falando também a situação com relação à queda, não é? Com relação aos anjos que seguiram Satanás no seu ato de rebeldia, e está dizendo de anjos que não guardaram o seu principado, anjos que não guardaram a sua posição. Ou seja, qual é a situação que temos aqui? O diabo é criado, um ser criado em estado de perfeição, porque como o texto de Gênesis vai dizer, tudo que Deus cria é bom.
Então Deus cria Satanás em um estado de perfeição. No entanto, olhando mais uma vez para o texto de Ezequiel, vai nos dizer o seguinte, o verso 16 agora, Ezequiel 28:16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Então, ele é criado em estado de perfeição, porém, ele abandona o seu principado, abandona a sua posição e se corrompe. Essa é a expressão, ele se corrompe e por isso é expulso dos céus. É expulso, e mais uma vez aqui nós usamos também o texto de Ezequiel como uma situação tipológica, uma situação de exemplificação, que num primeiro momento, aqui no caso de Ezequiel, está apontando para o rei de Tiro, né, mas que nos dá também uma clara expressão a respeito da realidade de Satanás, um ser criado, porém um ser que se corrompeu. E aí, então, só encerrando esse primeiro esclarecimento, apesar de termos textos do Antigo Testamento que são escritos diretamente a reis humanos, esses textos eles são usados, repito, mais uma vez de forma alegórica, tá? Para esclarecer a questão da queda de Satanás, que é um ser espiritual. Então, o primeiro ponto, Satanás, ele é um ser espiritual. E aí nós nos lembramos dos esclarecimentos do apóstolo Paulo, quando ele diz em Efésios capítulo 6, o verso 10, 11, que diz que a nossa batalha, a nossa luta não é contra carne, sangue, não é por méritos humanos. A nossa luta é no âmbito espiritual. Então Satanás, o nosso adversário, é um ser espiritual. Aqui, como estamos vendo, né, o texto de Ezequiel 28, o verso 13, diz que ele estava no Éden, correto? Você estava no Éden, no jardim de Deus. Porém, o texto aqui de Ezequiel 28, verso 13, não se deve ser tomado para entender que Satanás habitava o mesmo Éden de Adão, que é outro Éden. Adão estava lá no seu Éden natural, mineral, e aqui nós temos a questão de um Éden espiritual. A palavra Éden, na verdade, tem a ideia de paraíso, né? De sentido de paraíso. Então pode ser que a ideia de Éden aí seria a própria habitação dele no próprio céus. E aqui, mais uma lição que nós tiramos também, e é bom a gente ter esse cuidado, né, de no nosso conteúdo nós sempre usarmos tudo que estamos dizendo com bases bíblicas. Então você pega aqui o texto para usar como argumento bíblico, né, o que nós estamos explanando aqui, Ezequiel 28, verso 13, um versículo longo, mas o final do versículo diz assim: eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. O verso 14 diz: você foi ungido como querubim ungido, guardião. Por isso o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes ou pedras afogueadas. Então aqui o texto nos dá base para dizermos de Satanás como um ser criado e não autoexistente. Pois bem, então já definimos que Satanás é um ser criado, definimos que ele é um ser espiritual, que reside, né, que tramita nas regiões celestiais, e agora nós definimos também que ele é um ser dotado de personalidade. Ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa. O que eu digo com isso? O que eu quero esclarecer com isso, Felipe? A questão de Satanás como um ser dotado de personalidade, ela vem principalmente para esclarecer muitas pessoas que chegam a ignorar a existência do diabo, supondo que trata-se apenas de uma força negativa, né? Porém, ao longo de todo o texto sagrado, nós podemos afirmar que ele possui personalidade. E o que nós podemos usar como base bíblica para afirmar que Satanás ele possui personalidade? São as características peculiares que nós encontramos ao longo do estudo sagrado. Por exemplo, na ocasião da tentação de Jesus, nós vamos encontrar Satanás com um excelente poder argumentativo, né? Ele se apresenta com uma excelente capacidade ali de persuasão
tentando persuadir Jesus a se demover da ideia do sacrifício, a sair. Inclusive, quando Pedro ele tenta convencer Jesus a não se entregar, né? Senhor, nunca diga isso de ti, jamais diga isso de ti. O que o Senhor repreende Pedro? Qual é a expressão que o Senhor usa, né? Para trás de mim, Satanás. Então, Satanás ele tem uma personalidade, poder argumentativo, algo que só pessoas podem ter. Nós temos, por exemplo, a situação do próprio Jó, né? Satanás ali diante de Jó, ele se apresenta diante de Deus, dizendo mais uma vez ao Senhor argumentos inclusive extremamente coerentes, argumentos inclusive com base na realidade mesmo de Jó, né? Ele diz, olha, Jó é sincero porque ele está com bens, etc. Então, Satanás é um ser espiritual, é um ser criado, é um ser dotado de personalidade. Tendo então percebido que Satanás é um ser real, a gente não tem como esconder isso. É um ser espiritual, portanto, ele não é dotado de plano físico, né, corpo e tal. Paulo vai dizer que é um anjo, né, ele é capaz de se transformar em anjo de luz, e aí essa ideia de espiritualidade, porque justamente aí ele é dotado de personalidade e foi criado por Deus. A gente passa agora a tentar traçar quais objetivos ou quais intenções, não é? E aí eu não quero usar a palavra qual é o papel de Satanás, porque a ideia de o papel de Satanás dá a ideia de que Deus enviou, porque algumas pessoas pensam assim, né? Que é Deus quem envia Satanás para fazer alguma coisa. Não é isso também, a gente não pode pensar assim, não é? Mas nós temos que entender que o Satanás ele tem objetivos, ele tem intenções. E aí, antes de tudo, para a gente entender, né, qual é a intenção, qual é o objetivo de Satanás, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o próprio texto aí de Jó e ver o próprio nome Satanás, tá? Antes da gente discutir aí alguns aspectos das intenções dele. Primeiro, o nome Satanás que aparece aí, no original, Satã, não é? Que significa literalmente o acusador, certo? Então é aquele que acusa. Aí é muito importante, irmãos, porque para nós, da língua portuguesa, o termo aí no capítulo 1 e no capítulo 2, Satanás aparece em letra maiúscula, o início do nome, portanto a gente toma como, né, um substantivo próprio, ou seja, um nome próprio, o nome de alguém, o nome de uma pessoa. Entretanto, é muito importante entender que no texto de Jó, precedido, ou seja, antes do termo Satã que aparece aí, tem um artigo que dá a entender que não estás falando propriamente dito de um nome, e sim de uma função, ou seja, a função de acusador, a função de adversário, tudo bem? E Satanás vai ganhar um nome próprio mais ou menos ali perto do século II a.C., no período intertestamentário. Tá? É mais ou menos nessa época aí que se coloca como Satanás o nome próprio, mas a princípio o próprio livro de Jó, no original, o termo não é um nome próprio e sim um indicativo de uma função. A tradução é acusador ou adversário, ou seja, qual é a intenção, qual é o principal objetivo de Satanás? É oposição. Inclusive, Felipe, até o texto que eu usei como exemplo na explicação anterior que eu estava falando a respeito desse ponto de Satanás, né, o nome diabo, ele ser um título, né, por uma vez que nós estamos falando de o adversário ou o oponente, a situação, o versículo que eu usei traz essa ideia, né? É Mateus 16, o verso 23, quando fala a respeito de Pedro, ele tentando demover Jesus da ideia da cruz. Jesus repreende ele, né? Jesus exorta ele, e para nós parece até pesado demais a forma que Jesus fala. Que Jesus diz para ele assim: para trás de mim, Satanás. Só que ali Jesus estava dizendo assim: para trás de mim, opositor, para trás de mim, né? Você está se opondo, você está sendo oponente
você está contrário aos propósitos de Deus, né? Então o título, a ideia de diabo era justamente essa, aquele que é contra, aquele que é opositor. Pois bem, irmãos, aí, como eu mencionei que a ideia de Satanás ou Satã ali que aparece no texto de Jó é adversário, acusador, o Wellington mencionando aqui Pedro, não é, sendo um opositor e Satanás sendo um opositor, a pergunta que nos fica é, ele faz oposição a quem? A Deus? Se eu faço essa pergunta e respondo simplesmente sim, se Satanás se opõe a Deus, eu tenho um pequeno problema. Qual é o problema? Se eu dou esta resposta, isto quer dizer que Satanás tem poder tal como Deus. Uma vez que ele pode se opor a Deus, ele deve ter a mesma oposição e o mesmo poder, ou ele é um adversário, não é? À altura de Deus. É um problema isso, porque se eu digo sim, nós caímos numa coisa das religiões orientais, não é? Que é a questão do dualismo. O que seria o dualismo? Duas forças poderosas lutando por alguma coisa. Exato. Inclusive tem aquele símbolo que muita gente não sabe muito o que significa, né? O Yin e Yang, um símbolo chinês que retrata bem essa questão do dualismo, né? Duas forças, a força do bem e a força do mal. E ali, o próprio símbolo, aquela rodinha, para você que não sabe, depois você coloca lá no Google Yin e Yang com Y, tá? Yin e Yang. Aquele símbolo traz a ideia de que esses poderes estão extremamente equilibrados, eles são equivalentes. Então tem o poder do bem e o poder do mal. E quando a gente fala aqui dualismo, né, nós estamos falando que eles de forma equilibrada, nós estamos dizendo que a teoria, né, a teoria oriental defende que no mundo, na humanidade, atuam de forma equilibrada o poder do bem e o poder do mal. E aí, às vezes as pessoas tendem a entender que essa oposição de Satanás ela tenha sido uma espécie de dualismo, não é? Que Satanás é oponente a Deus e que ele esteja no momento, por exemplo, na situação de Jó, esteja havendo um duelo entre a força de Deus contra a força de Satanás para decidir, para ver quem será o vencedor. Então, inclusive o pastor Hernandes Dias Lopes, ele usa a expressão de que Deus coloca na mão de Jó a sua reputação, né? Ele usa essa expressão bem aplicada no contexto, quando ele traz a mensagem a respeito. Ele diz que é como se a reputação de Deus estivesse a cargo de Jó, ao passo que ele é tentado, que ele passa por todas as dificuldades. Porém, quando nós entendemos isso, nós não podemos nos confundir achando que Satanás, apesar dele ser o principal causador de confusão aqui no universo, mas ele é uma criatura meramente significante. Então ele não está nem perto da altura de ser um oponente de Deus. E aí nós entramos em uma outra questão, né, que é o contrário do dualismo, que é o monismo. Eita, vocês estão com uns termos difíceis hoje, né? Enfim, monismo é o contrário de dualismo. Enquanto o dualismo acredita que existem duas forças lutando uma com a outra por igual, o monismo acredita ou defende que a realidade, tudo corresponde a apenas um princípio. Então, digamos assim, é mais ou menos assim. É como se Deus fosse o mandante de Satanás, né, para ele realizar as coisas. Também nós temos que ter muito cuidado ao negar o dualismo e, né, afirmar um monismo. Não é nenhuma das duas coisas. Isso eu não posso dizer que Satanás tem força o bastante para, não é, lutar com Deus, mas também não posso dizer que por conta disso é Deus quem envia Satanás para fazer as coisas propriamente dito. Ou seja, né, mesmo que o texto de Jó nos faça e nos leve a entender isso, a gente tem que ter muito cuidado para não levar essa interpretação muito a fundo, porque como o Wellington mencionou, Satanás é dotado de personalidade, né? Então ele tem ações, embora permitidas por Deus, as ações dele também são ações próprias dele, não é Deus quem o envia. Veja, senão eu diria que foi Deus quem ordenou Satanás tentar ser igual a ele, e aí Deus o expulsou do céu.
Veja que não é isso que o texto sagrado, ou que a tradição cristã, ou que a Bíblia menciona. Não é? A vontade de ser igual a Deus foi a vontade de Satanás. Aí a gente cai numa questão também que é a soberania de Deus. Né? Ou seja, não existe um dualismo, não existe um monismo propriamente dito de que Deus manda Satanás fazer as coisas nesse sentido, tá? Que eu estou dizendo, e um dualismo no sentido de que Satanás tem força para derrotar Deus, porque Deus é soberano. Né? E aí é muito importante isso. A soberania de Deus não elimina a oposição que Satanás move contra a vontade de Deus. E aqui está, né, a chave da coisa, o entendimento. Satanás se opõe não a Deus propriamente dito, diretamente, porque ele não tem esse poder, porque ele é um ser criado e que está debaixo da soberania de Deus. Mas Satanás, por sua própria vontade e personalidade, se opõe à vontade de Deus. Então, isso não são palavras minhas propriamente ditas. Se você pegar a teologia sistemática, editada pelo Horton, né, uma perspectiva pentecostal, a Carolyn Baker e o Frank, né, no capítulo 6 do livro, quando eles falam sobre seres espirituais criados, eles têm uma parte da sessão direcionada à questão, né, de Satanás e os demônios. Eles dizem justamente isso: Deus é soberano, mas a soberania de Deus não elimina a oposição de Satanás à vontade de Deus. E é aqui que está a chave. Satanás é oposição direta à vontade de Deus. E inclusive, Felipe, essa questão é, como a gente sempre faz, né, na questão das nossos episódios, de fazer o nosso devocional, de que isso nos edifique, além do contexto de aprendizado, nós temos de passarmos para que os irmãos tenham uma bagagem, uma aplicação histórica, é importante também o devocional. E aqui nós tomamos como base o seguinte: uma vez que o diabo, sabendo que ele não pode fazer oposição a Deus, todo o investimento dele vai ser contra aqueles que devem fazer a vontade do Senhor. Então, o investimento de Satanás é justamente contra nós, contra aqueles que se propõem a fazer a vontade de Deus, né? Então, inclusive, quando você olha para o texto que também por muitos estudiosos é apontado como sendo um retrato da queda de Satanás, o texto de Apocalipse capítulo 12, você vai encontrar um relato muito surpreendente, um relato maravilhoso, e eu aconselho você que leia o capítulo todo de Apocalipse capítulo 12, porque ele vai retratar uma cena onde, como eu disse, há controvérsias também, porém há muitos estudiosos que entendem como sendo a queda de Satanás no momento de sua rebelião. Nesse texto de Apocalipse 12, nós temos o versículo 12, Apocalipse 12, verso 12 diz assim: portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Ou seja, uma vez expulso do céu, não podendo fazer oposição contra Deus, sendo completamente derrotado da ideia de querer parecer-se com Deus, qual foi o seu próximo intento? Descer à terra para afligir o filho dos homens, para fazer com que os filhos dos homens eles sejam tentados a não fazerem a vontade de Deus. Aproveitando, né, o texto do capítulo 12, se você voltar aí, o Wellington leu o versículo 12, voltar no versículo 10, vocês vão ver que existe um dos principais objetivos de Satanás, uma das coisas que ele faz constantemente, que é a acusação dos filhos de Deus, daqueles que foram salvos, daqueles que são salvos, né, da humanidade em si. Esse é um dos papéis, é um dos objetivos dele, viver acusando aquele que serve a Deus. E o próprio texto de Jó, se você pega aí o texto de Jó, o capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber que há implicitamente ali na fala de Satanás uma acusação contra Jó. Quando ele diz assim, Jó, ele só serve ao Senhor porque ele é rico.
Não é? Ou no capítulo 2, não, eles continuam servindo Deus porque ele tem a vida. Ou seja, ele é egoísta o bastante para pensar só nele. Então veja que a acusação diante de Deus a respeito de Jó que Satanás faz é um dos principais papéis. Mas graças a Deus, e João vai dizer isso, que Jesus Cristo ele derrotou pela cruz do Calvário quem nos acusa constantemente. Se nós formos acusados, nós temos ali um advogado constantemente nos defendendo, vai dizer João na sua primeira carta. Então, veja que ele faz uma acusação de que Jó só serve a Deus porque ele tem bens, e a acusação de que Jó só serve a Deus porque ele tem a vida. Esse é um dos principais objetivos. Mas, passando disso, eu gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa, um pouco mais sutil, tênue, certo? uma questão, uma ação de Satanás mais sutil, que é a tentação. É muito complicado esse pensamento a respeito da tentação, e nós temos que olhar aqui com calma o texto. Se você olhar o capítulo 1 e o capítulo 2, os versículos que nós lemos, vocês vão perceber que a tentação de Satanás é desafiar o ser humano. E não só desafiar o ser humano no sentido de fazer ele cometer os pecados mais triviais da humanidade. Por exemplo, a imoralidade, o roubo, uma série de outros pecados dos quais a humanidade já comete com frequência, inclusive pessoas que são consideradas e que servem a Cristo podem cometer esses pecados. Não só esses pecados, qual é a principal tentação de Satanás? O que ele quer de fato fazer? É o que ele faz com Jó. E o que perpassa por meio dessa fala dele. Veja que a fala dele implicitamente é uma acusação a Jó. A fala dele no versículo 9 e no versículo 4 de Jó, do capítulo 2, versículo 9 do capítulo 1 e versículo 4 do capítulo 2, é uma fala que tem um pensamento muito sagaz. Ele vai dizer assim, ele é assim porque ele tem tal coisa, porque ele tem a vida. E aí, quando há a permissão dele tocar nos bens e tocar na vida de Jó, qual que é a tentação de Satanás? É fazer com que Jó seja desleal a Deus, infiel a Deus e perca a confiança em Deus. Então, uma das principais coisas que Satanás tenta com os filhos de Deus, com os servos de Deus, e aí a gente tem que ter discernimento, não é simplesmente, eu não estou dizendo que os pecados morais, ou os pecados mais triviais do ser humano sejam certos, não, eu estou dizendo que esses pecados, eles muitas vezes levam as pessoas ao arrependimento. O problema é quando você se torna desleal a Deus, quando você se torna infiel a Deus, quando a sua atitude fica tão levada à desconfiança de Deus, por exemplo, em face ao sofrimento, no caso de Jó, que você nega a existência de Deus e a confiança nele. O Wellington disse que Deus coloca a reputação dele nas mãos de Jó. É justamente essa tentação que Satanás tentou a Jó. Veja que ele faz a mesma coisa, Wellington, com Jesus. Você já citou lá, Jesus lá no capítulo 4 de Mateus. Qual é a tentação de Jesus? É comer o pão? É simplesmente se jogar ali do pináculo do templo? Ou se render e ajoelhar aos pés dele ali, na oferta de receber o mundo inteiro? Sim, perpassa por ali, Só que a verdadeira tentação que Satanás estava impondo a Jesus era a negação da filiação divina de Jesus e fazer com que Jesus fosse desleal e infiel ao próprio Pai. Porque se Jesus nega tudo isso pelo que Satanás estava oferecendo, Jesus está sendo infiel. Mas graças a Deus Jesus é fiel e foi tentado, mas foi fiel, sem pecado nenhum. Não é diferente de nós, seres humanos, foi tentado, mas venceu usando a própria palavra de Deus. Só que uma coisa a gente tem que ter noção, irmãos. Diferente de Cristo, que é Deus,
e que foi tentado e manteve-se fiel, a tentação do ser humano não é propriamente, né? E aqui a gente tem que ter cuidado, porque a tentação do ser humano, isso a gente vai observar olhando para o texto de Gênesis, olhando para o texto de Jó, né? A tentação do ser humano é algo que, primeiro, como o Tiago diz, nasce nos nossos próprios desejos. Tiago capítulo 1, versículo 14, não é isso que ele diz? Né? O ser humano, ele é responsável pelos seus desejos. Portanto, Satanás vai tentar o ser humano a partir de um desejo pecaminoso que esse ser humano tem. E aí a gente entra na questão da nossa responsabilidade e na questão do limite de Satanás, ou seja, Satanás não pode, fazer com que, nós cedamos à tentação. Quem permite e quem cede à tentação somos nós mesmos. E aí a gente dá luz ao pecado e aí a gente é infiel a Deus. Mas Satanás, ele tenta, Essa semana, o Felipe Breder e o Rodrigo Bibo fizeram um vídeo e o Rodrigo disse algo muito interessante, O Rodrigo é um irmão que faz podcast, um pastor que faz podcast aí do BTcast, e ele diz assim: você não pode impedir que o passarinho rode na sua cabeça, ou seja, você não pode impedir que a tentação esteja à sua volta, isso você não pode impedir. O que você pode fazer é não ceder à tentação. São palavras de Lutero, na verdade, Isso mesmo. Perfeito, Ele usa Lutero aí para poder mencionar. Você não pode impedir do passarinho rodar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. É justamente o que Lutero diz. Ou seja, existe uma responsabilidade do ser humano na tentação. E aí Jó se mostra nisso também. Quando Jó não nega a Deus, no capítulo 1 e no capítulo 2, por mais que a gente veja lá uma queixa dele a partir do capítulo 3 e tudo mais, mas Jó não nega a Deus a existência, a fidelidade, a bondade, a soberania de Deus. Ele pode até questionar em alguns quesitos, mas ele não nega a Deus. Então, existe uma responsabilidade na tentação do ser humano, que é não ceder. Mas a tentação, ela vai acontecer. E esse é um papel de Satanás. Ele tem um objetivo de nos tentar. E aí volto a dizer, ele não é uma oposição a Deus, ele é uma oposição à vontade de Deus. Quando ele tenta o ser humano e o ser humano cede, ele meio que ganha pontos, vamos dizer assim, para ele, usando um termo aqui do esporte, mas não no sentido de que ele está ganhando de Deus, mas sim porque um ser humano deixou de fazer a vontade de Deus. E aí, nesse quesito de tentação, é válido nós pensarmos que existem diversas referências bíblicas que apontam para essa questão de que o Satanás, na verdade, ele apresenta diante do homem a tentação, e a decisão em ceder à tentação, a Bíblia sempre deixa isso muito claro, que ela é exclusivamente do ser humano. É evidente, claro, e nós não devemos ignorar isso, que nós estamos falando de uma natureza humana pecaminosa, inclinada ao pecado. Então existe uma inclinação do ser humano ao pecado. Desde do Éden, desde a oportunidade do Éden, o homem abre a porta para que Satanás ele faça isso e a humanidade a partir de então é corrompida. Porém, em todas as situações, o que nós temos? Nós temos uma humanidade que a todo instante ela tem a liberdade de escolha entre ceder à tentação ou não. Você pega, por exemplo, o relato de Caim, na situação em que ele está se preparando para atacar o seu irmão Abel. O texto diz um alerta do próprio Deus a Caim, quando Deus diz assim: Caim, por que decaiu o teu semblante? Por que você está dessa maneira? O pecado está na porta do teu coração, mas sobre eles terás domínio. Então, na nossa realidade ainda hoje, na era moderna, também nós podemos pensar da mesma maneira, de que o diabo ele sempre vai tentar, e tentar mesmo, vai tentar apresentar maneiras de que o homem ele seja sutilmente inclinado a blasfemar contra Deus, a pecar contra Deus, a revoltar-se contra Deus. E eu paro para pensar que um dos grandes pontos que Satanás sempre tentou de todas as maneiras fazer é questionar a liberdade do ser humano. Se o ser humano de fato é livre para acreditar e confiar em Deus,
independente de qualquer coisa. Porque assim, o fato de que o ser humano ele tem liberdade de cair, né, escolher o erro, é evidente. Isso aí a gente pega pelos exemplos bíblicos e até pelos exemplos da sociedade moderna. O homem que quiser sair por aí e fazer uma coisa errada, por exemplo, ele tem liberdade de fazer isso. Quiser sair, eu sou livre para, né? Lembra antigamente, não sei se ainda hoje tem, na época de escola tinha muito essa conversa, a gente que era cristão na escola, ouvia os amiguinhos da escola dizer, por que você não pode fazer isso? A sua religião não permite, né? Lembra? Falava essas coisas, né? E hoje em dia nós temos muito esclarecido esse ponto, de que não tem essa de que a religião não permite. O ser humano é livre. Se quiser beber, se quiser fazer coisas erradas, tá livre para fazer isso. Esse ponto é evidente, é livre. Agora o ser humano também é livre para acreditar em Deus. Ele consegue, principalmente na sociedade, vamos pensar na sociedade moderna, correto? Pega o contexto de Jó, pega o personagem Jó e traz para a sociedade moderna. O ser humano hoje consegue ser livre para servir a Deus, independente dele ter a casa, independente dele ter um carro, independente dele ter uma conta bancária recheada. O ser humano consegue ter essa liberdade de louvar a Deus, de pregar, de dizer que Deus é bom, de que Deus é fiel, ou a nossa sociedade, o nosso cristianismo só está preparado para dizer que Deus é bom a partir de uma circunstância. Por exemplo, irmãos, Deus é bom porque, vejam, eu tenho um emprego. Olha, irmãos, Deus é bom, vejam, eu tenho um carro. Olha, irmãos, vejam, Deus é bom porque eu tenho uma conta bancária, eu tenho uma família. Então, o livro de Jó nos traz essa reflexão de que o ser humano é sim livre para servir a Deus, independente das circunstâncias. Essa questão, né, de liberdade nos remete justamente à ideia de que Satanás está tentando com frequência o ser humano para que ele possa, né, negar determinadas coisas, irmãos. E aí, né, é muito importante que a gente tenha discernimento. Tem uma frase, né, que do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, né? Na primeira carta, o Maldonado, o tio, ele escreve, né? A primeira carta ela tem uma temática um tanto quanto mais intelectual, que ele fala sobre as questões filosóficas, as questões em que o homem ele tem uma série de ideias, uma série de coisas, né, de ideias sobre o mundo, e ele conversa e pensa sobre isso, né? Mas há uma frase no final da carta que o Maldonado diz ao seu sobrinho. Ele diz assim, lembre-se, né? E quando eu falo Maldonado é o diabo, tá? É o cara que é a personagem que escreve a carta, né, para o sobrinho, que é o diabo aprendiz, né, que é o demônio aprendiz, tudo bem? E lembrando, né, já falamos isso, é um texto, um ensaio ficcional em que o C.S. Lewis ele trata de questões de como, né, nós podemos perceber as ações, por exemplo, malignas no mundo. E aí uma frase no final da primeira carta, né, ele vai dizer assim, lembre-se de que você existe para confundi-lo. Ou seja, as tentações de Satanás não são tentações simplesmente assim, né? Porque a gente pensava muito assim, né? Satanás vai me tentar, vai aparecer com alguma coisa assim que seja muito escrachante, explícita, que eu perceba, né? Algo explícito. Né? Isso. É algo que assim, não, é impossível eu cair nisso, né? É impossível. E, irmãos, na verdade, as tentações que ele faz é para confundir. Se você pega Gênesis 3, veja que a responsabilidade da queda não é de Satanás. É indiretamente dele, mas diretamente de Adão e Eva. Ele não pega o fruto, tira o fruto da árvore, leva para Eva e fala, come, obrigatoriamente. Ele cria uma confusão no pensamento de Eva, com a palavra que Deus havia ordenado, ele cria uma confusão, confunde Eva e Eva cai. O que ele tenta fazer com Jesus, não é, na tentação? Usando o próprio texto sagrado e as situações, ele tenta confundir o próprio Cristo. O próprio Filho de Deus, ele tenta fazer Se você ler com calma o capítulo 4 de Mateus, olhando as aplicações dos textos bíblicos que Satanás faz a Jesus, né, você vai perceber que essas citações são citações confusas, justamente para criar um ambiente para que
Jesus caísse, e como Adão e Eva caiu. Tudo bem? Então veja, a gente tem que ter um discernimento nesse sentido, porque as tentações são com coisas que a gente acha, né, que são normais. Ele tenta-nos com coisas que nos confundem. Então a gente precisa estar atento a isso. Mas para a gente encerrar, Wellington, né, que eu acho que dá para a gente finalizar aqui, uma outra coisa que, né, que aí é um pouco mais complexa, né, porque falar da questão da acusação e da tentação, isso é bem claro e a gente está já até acostumado com isso. Mas a outra coisa que Satanás causa, que é um problema para a nossa interpretação. Qual é? A dor e o sofrimento. Veja que no diálogo com Deus, quando Deus permite, né, e aí aqui que traz confusão, e talvez em episódios posteriores a gente vai tentar trazer uma luz sobre isso, né, Deus permite que Satanás toque, né, nos bens de Jó. Então Jó perde os bens, né, tudo que ele tinha. Até aí, né, tudo bem, para o nosso pensamento, perder os bens é algo terrível, mas as pessoas aguentam, porque os bens se recuperam. Só que Satanás, de alguma forma, faz com que aconteça um sofrimento maior, que é a perca dos filhos, que é uma dor irreparável. Só que, além disso, Satanás toca na própria saúde de Jó. Então veja como, né? E aí aqui, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque eu não estou dizendo que toda dor e todo sofrimento é feita ou é promulgada por Satanás. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em certas situações, Satanás promove dor e sofrimento também, tá? Então veja, se você pegar, por exemplo, ali 2 casos bíblicos, não é? Um que Jesus, por exemplo, ele tira um espírito maligno de uma mulher que estava sofrendo, ela tinha uma enfermidade, que ela andava, né, uma mulher que andava encurvada. O texto diz que o Senhor tira o espírito maligno, não é? E tal, e ela recupera. Aquele rapaz, né, um outro episódio, né, o gadareno, né, o de Gadara, ele era possuído e ele sofria com aquilo, ou seja, havia dor e sofrimento. Aquela moça a quem Paulo expulsa o demônio, né, depois que tem a confusão lá em Éfeso, certo? Que ela era, né, acorrentada acorrentada no sentido metafórico, né? Ela era escravizada por aqueles homens que usavam, né, como um objeto de fazer, né, de revelações, e ela estava num sofrimento ali, porque ela era escravizada. Então veja que o poder demoníaco, o poder Satanás, também traz dor e sofrimento. Isso não quer dizer que toda dor e todo o sofrimento é um envio, né, é algo promovido por Satanás. Exato. E assim, esse é um ponto de discussão assim para longas horas, mas um ponto que eu deixo para nós refletirmos nesse episódio a respeito desse tema, né, do sofrimento, é nós pensarmos algumas situações a respeito a partir do estudo de Jó. Porque pensa comigo, Felipe, se nós tivéssemos o livro de Jó apenas do capítulo 3 até o capítulo 37, que é justamente o momento em que nós temos os amigos de Jó apresentando o argumento e Jó entrando com as suas contrarrazões. Então nós temos aquele ciclo, não é, de muitos diálogos. Se nós tivéssemos Jó do capítulo 3 até o capítulo 37, sem o conhecimento dos bastidores do capítulo 1 e 2, e sem o fechamento do capítulo 40, da resposta de Deus, né, da fala de Deus do 38 para frente, nós pensaríamos que os amigos de Jó, eles seriam os grandes heróis de toda essa história, porque os argumentos que os amigos de Jó dão, eles faziam muito sentido. Os argumentos que os amigos de Jó dizem olha, Jó, você está sofrendo, e o seu sofrimento, ele tem, e fazia muito sentido, principalmente no pensamento do Antigo Testamento, e você vai observar que, infelizmente, há muitas pessoas que ainda hoje pensam assim. Qual que era os ditos dos amigos de Jó? Jó, você está sofrendo, e nós entendemos que o sofrimento é consequência de pecado, uma vez que
eles entendiam o mesmo raciocínio de Deuteronômio 28, por exemplo, que dizia, olha, se vocês forem obedientes, se vocês andarem na linha, se vocês fizerem o que é correto, então vocês serão bem-sucedidos, vocês serão prósperos, vocês vão ver produtividade acontecendo no trabalho, a praga não vai vir, os inimigos não vão invadir a terra de vocês. Então, Jó, se você está sofrendo, você pecou. Nós estamos diante de uma situação que para nós parece extremamente definida. Você está errado e Deus está certo. Então, os princípios que os amigos de Jó partiam para explicar a questão do sofrimento, para eles era uma ciência extremamente exata. Era assim, olha, peque e você será amaldiçoado. Faça o bem e você será recompensado. A ideia que eles tinham, os amigos de Jó tinham, era uma ideia muito amadurecida, principalmente no Antigo Testamento. Extremamente clara, né? Só que quando a gente vai analisando a Bíblia, e é importante que você ouvinte também entenda isso, a partir de talvez um sofrimento que você possa estar passando, uma dor que não passa, uma angústia que não vai embora, que isso não tem, o livro de Jó nos traz essa ideia, isso não tem nenhum sinal de que Deus esteja distante ou de que Deus esteja ausente. Nós aprendemos a partir de agora que nós temos todo o contexto do texto sagrado, todo o relato da Bíblia, nós aprendemos que muitas das vezes nós vamos encontrar situações em que os ímpios prosperam. Você pega a situação, por exemplo, de Asaf, no Salmo 73, você vai encontrar essa situação e o próprio Asaf se questionando, né? O próprio Asaf entrando nesse conflito interno e entendendo que existem momentos em que os ímpios vão prosperar, mas que o final deles será de morte. Então, quando nós entendemos Jó, nós vamos perceber que ali o que menos importa, por incrível que pareça, Felipe, o que menos importa é responder as perguntas como que Deus pode ser bom e permitir que o diabo maltrate alguém que seja fiel, como é que um homem bom sofre desse jeito. O que Deus menos importa são essas respostas. Por quê? Porque Deus não responde isso. Deus não responde, né? E existem muitas outras situações na Bíblia de homens que vão, inclusive, morrer de forma mais trágica do que Jó, porque Jó ainda tem um final triunfante, mas quando você pega os relatos, por exemplo, dos heróis da fé, a Bíblia vai dizer em Hebreus 11 que alguns morreram não vendo a promessa, alguns morreram ao fio da espada, né? E esses homens não tinham nada que os desabonasse, esses homens eram homens fiéis a Deus, porém eles morreram sem negar a fé, confiando no Senhor. E, irmãos, essa questão, né, e o Wellington deixou claro e trouxe para a gente uma reflexão muito bem colocada, uma reflexão que acalenta o nosso coração, e é muito importante, irmãos, que a questão da dor e o sofrimento não é uma matemática exata, como disse o Wellington. Tanto pode ser uma influência do mal, como pode ser algo próprio do corpo físico. E é muito importante porque há pessoas que, por exemplo, acham que ter um caso de alguém com uma deficiência em casa é algo influenciado pelo inimigo. E às vezes não é, e às vezes não é. A gente tem que ter muito cuidado para não dizer o sofrimento vem daqui, ou o sofrimento vem dali, ou o sofrimento é por conta disso. Porque o próprio livro de Jó, como o Elton mencionou, Deus não traz a resposta, o porquê do sofrimento, ou de onde vem o sofrimento, ou por que o sofrimento acontece. Basta que a gente, o menos importante, basta que a gente mantenha a nossa vida confiante em Deus. Pois bem, e aqui acho que a gente conclui, a gente tira como base, como lição dessa aula de hoje, que assim, nós aprendemos hoje sobre a realidade de Satanás, nós falamos, a aula de hoje, nós preparamos para isso, o episódio de hoje, para falar a respeito da realidade de Satanás a partir do livro de Jó. Porém, a gente precisa entender que aqui, no livro de Jó, a contribuição de Satanás é secundária, uma vez que você analisa que ele aparece ali no capítulo 2 e depois não se fala mais em Satanás, certo? Seu lugar na teologia é ainda menor. Então, é impossível crer que o propósito do livro de Jó seja ensinar que o sofrimento humano, como Felipe disse, o sofrimento humano é causado por Satanás. É impossível tirar essa conclusão. Satanás, ele, como eu disse, não vai aparecer outra vez depois de Jó 2 e o verso 7. O que nós temos após isso é um Jó que vai se descortinar totalmente,
sem ressalva, sem censura diante de Deus. E essa é uma das grandes reflexões do livro, de um homem que vai apresentar-se diante de Deus sem reservas. E aqui isso me impulsiona, Felipe, a rever os meus conceitos e contestar o nosso conceito enquanto homens modernos, enquanto sociedade moderna, porque a tendência natural das pessoas é, diante do sofrimento, tudo que elas fazem é se afastar de Deus, é saírem da presença de Deus, é não conversarem com Deus, e muitas vezes elas até tentam fazer isso como justificativa para dizer que não, eu respeito a Deus, eu temo a Deus, e por isso, como eu estou muito chateado, eu estou muito angustiado, eu estou muito decepcionado com Deus, eu prefiro não falar com ele. Só que Jó não. O que ele faz? Ele está chateado, ele está decepcionado, ele está irado, por que não dizer? Ele está revoltado com Deus, mas ele fala isso com quem? Ele fala isso com Deus. Vou usar aqui a nossa linguagem informal. Jó vai para cima. Ele vai pra cima, ele fala mesmo, né, tem um texto que você trouxe até na aula passada, as redes do Todo-Poderoso me cercaram, por que eu não morri? É mais ou menos assim, o que Deus quer comigo? Por que ele não me mata logo? Chega! Então ele vai pra cima, e Deus não se ofende com isso, tanto é que no final do livro, ele diz que Jó continua sendo um homem justo, ao passo que os amigos de Jó falaram todo que não era reto da parte de Deus. Então quer dizer, Deus não se ofende com pessoas que se lançam na presença dele, está em sofrimento, está em angústia, está em situação difícil, lance-se na presença de Deus. O sofrimento é uma das melhores oportunidades para nós mantermos a nossa confiança em Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.